Bem, diante desse painel, o que significou exatamente um século de ciência? Se tomarmos aí um pouquinho mais de um século, desde o início do século XX até estas primeiras 2 décadas do século XXI. Bem, lá no início do século XX havia um clima de otimismo, havia uma expectativa não apenas em relação aos avanços científicos que se desenhavam naquele ponto, mas enfim, o último século antes do novo milênio parecia cheio de promessas. E exatamente no início do século XXI, o sentimento é o oposto. E é curioso que o início do século XX ele, ele inicia com alguns ecos formidáveis do século XIX, de reflexões que se tornaram clássicos na filosofia, na sociologia, na economia. Um exemplo extraordinário, a arquitetura do início do século, que prenunciava a utilização de elementos modernos, tanto do ponto de vista da estética, quanto também do seu desenvolvimento industrial, como é o caso da Torre Eiffel, né? E, e claro, no extremo oposto, no início do século XXI, o mundo já havia assistido os horrores de 2 guerras mundiais no século XX e inicia o século XXI também com um clima ruim que acaba impactando o mundo inteiro por conta do que foi o atentado do 11 de setembro no World Trade Center em Nova York, e que foi talvez o primeiro grande atentado terrorista da história que tenha tido um impacto tão midiático. E, claro, há um contexto bastante complicado do cenário geopolítico no mundo que culmina com esse atentado, mas de uma certa maneira dá o tom dessa visão pessimista que o século XXI desenhava na cabeça das pessoas. E não apenas isso, guerras no âmbito local, no âmbito regional também, trazem também a percepção de que as promessas de um processo civilizatório mais inclusivo não se concretizaram. Os vários indicadores sociais e econômicos que prometiam maior justiça social também não se consolidaram. E aí fomos assistindo a um verdadeiro show de horrores, de guerras que vimos ao longo desse período, na África, no Oriente Médio, na Ásia, e todas elas com imagens dramáticas, com um número muito grande de refugiados e de enormes baixas civis e claro, de um comprometimento maciço do que a gente entende devam ser as mínimas condições civilizatórias para que as pessoas vivam em dignidade. Muito bem, e exatamente na percepção do que as pessoas poderiam ter em relação à ciência e tecnologia, lá no final do século XIX, início do século XX, se pensava que a ciência iria ao encontro desse descompasso entre riqueza material e condições de vida das pessoas, melhores condições de vida das pessoas, ou seja, uma condição no qual os patamares mínimos de dignidade da pessoa humana seriam atendidos. E ao longo de um século não se deu conta disso. Nós vimos que a ciência ela acabou despertando um sentimento de precaução muito grande, exatamente pelo fato de que não apenas a ciência e a tecnologia não foram suficientes para alavancar um processo civilizatório amplamente inclusivo, como também foram cooptadas por interesses escusos e que, portanto,
demandaram e demandam uma enorme precaução em relação ao próprio uso do saber científico. Uma grande preocupação no século XX foi o uso de artefatos militares que poderiam se constituir como armas de destruição em massa, e esse medo acabou sendo acrescido também de possíveis armas biológicas, ou seja, a utilização de algum tipo de patógeno desenvolvido em laboratório que pudesse ser utilizado de forma bioterrorista. Portanto, a ciência ampliou o repertório dos medos. Em relação às condições de vida, exatamente nessa transição do século XIX para o século XX, e ainda no eco do que foi o surgimento da Revolução Industrial, havia um quadro de empobrecimento enorme, sobretudo nas grandes cidades, e um empobrecimento também nas pessoas que estavam no campo. Foi muito natural ao longo desse período a migração das pessoas do campo para as cidades, agudizando ainda mais essas condições de vida inapropriadas e indignas, e se acreditava que isso seria mitigado, talvez até erradicado ao longo do século XX, de que as pessoas venceriam a pobreza. Pois bem, no fim do século XX e nessas 2 décadas do século XXI, nós observamos que, embora se tenha avançado em vários indicadores sociais, mas lamentavelmente há um descompasso enorme entre a produção de riquezas e a fragilidade socioeconômica de muitas comunidades. E a desigualdade social no mundo, ela é perversamente imoral, de tal forma que 1% da população mundial vive num patamar de luxo e riqueza estratosféricos, enquanto nós temos uma quantidade que é quase bilionária de pessoas vivendo na extrema pobreza. Portanto, houve um agravamento das carências, sobretudo quando se coloca em perspectiva o que a humanidade foi capaz de produzir em termos de conforto e bem-estar, e que não foi capaz de contemplar as pessoas mais fragilizadas no planeta. Sobretudo em relação ao atendimento de algo que é elementar, que é muito básico, que é a saciedade em termos de sede e em termos de fome. É um retrato terrível. E qual é a instância reguladora que se apresenta como aquela mais apropriada na percepção das pessoas lá no início do século XX, e qual hoje no início do século XXI? Bem, lá atrás se imaginava uma forte presença do Estado. Inclusive, após a Segunda Guerra Mundial, isso foi muito presente. Todo o esforço de reconstrução da Europa e de reconstrução também da economia do mundo colocava o Estado como um promotor de bem-estar. Muito bem, antes do final do século XX, já nas décadas de 80 e 90, o que se viu foi o surgimento de um pensamento neoliberal hegemônico. Experiências na Inglaterra e nos Estados Unidos pressupunham a ideia de um papel cada vez mais reduzido do Estado na vida das pessoas e previam a corrosão do chamado estado de bem-estar social, cobertura previdenciária para as pessoas, assistência em saúde, o papel do Estado como um grande articulador e mesmo um provedor de condições materiais efetivas que melhoravam a vida das pessoas. Bem, isso foi se degradando, ao mesmo tempo em que o mercado onipresente cresceu de uma tal maneira que acabou criando, inclusive, uma mitologia própria desse cenário.
que é uma contraposição entre direita e esquerda, de uma esquerda supostamente alinhada a esse papel intervencionista do Estado, e uma direita, no seu extremo, liberal bastante para ser quase que anárquica em relação à própria presença do Estado. Então, uma contraposição muito primária e que não traduz a complexidade desse jogo. E mais ainda, que se alinha muito à ideia de um predomínio de um pensamento único, de que os processos de desregulação, de diversos pontos de vista, de leis trabalhistas, de cobertura social, etc., ao mesmo tempo em que o próprio papel dos governos se minimiza em relação aos mercados, tornou o próprio jogo político assimétrico, de tal forma que essa concepção neoliberal de pensamento único, ela passou a ser quase que a razão de ser da vida de todos nós, querendo ou não. Os bancos e o mercado financeiro passaram a ser muito mais importantes do que os estados-nação, e os mercados acabaram criando uma vida própria, quase que a parte da vida social, e avançando ferozmente sobre diversas instâncias, sejam elas executivas ou legais, e que reduziram bastante o próprio papel do Estado, inclusive. Pode-se colocar também que nesse mesmo período houve um grande movimento em vários lugares do mundo de questionamento desse establishment, dessa visão neoliberal, que lamentavelmente não tem sido suficiente para se contrapor a esse pensamento neoliberal hegemônico. Então, os movimentos Occupy, por exemplo, foram movimentos bonitos no sentido de que as pessoas que se autodenominam os 99% que não detêm a riqueza do mundo, querem seu espaço no compartilhamento das riquezas. Mas movimentos que acabaram não se revelando orgânicos o suficiente e tampouco inquisitivos o suficiente para fazer com que esse estado de coisa acabe mudando. E exatamente pelo fato de que surgiram muitos tensionamentos do ponto de vista social e econômico, a relação no início do século, que prometia ser uma relação de paz, vimos que um tanto quanto enganadora, porque o século XX já se inicia com duas grandes guerras, mas já no início do século XX também, com conflitos, e com conflitos que se temem se conflagrem de uma maneira mais ampla. Então, nós vimos tensões no Oriente Médio, nós vimos tensões no Afeganistão, nós vimos tensões entre Rússia e Ucrânia. Então, esses conflitos, eles parecem subjacentes a esse início do século XXI, e que nós desejamos não se traduzam em algo real, né? Inclusive, a própria expansão econômica da China também parece, de uma certa maneira, ainda que modesta, se traduzir também numa expansão de poder militar. E em vários lugares do mundo surgem conflitos diversos que motivaram, inclusive, o maior movimento de refugiados desde o final da Segunda Guerra Mundial. As pessoas acabam tendo as suas vidas e o lugar em que vivem devastados, e partem para os lugares em que o futuro lhes parece mais promissor, né? Inclusive, muitos dos conflitos que aconteceram no norte da África, no Oriente Médio, no leste europeu,
promoveram um êxodo de pessoas, ondas muito grandes de refugiados em direção à Europa. Algo que pode ser interessante de ser analisado do ponto de vista do que foi o comportamento colonialista da Europa ao longo de 1000 anos. Então, as potências europeias se expandiram em relação ao mundo, inclusive em relação ao Novo Mundo. Nós somos colônia de Portugal. A Índia foi colônia da Inglaterra, a Argélia colônia da França, enfim. Então, a exploração colonial hoje, de uma certa maneira, cobra seu preço dos europeus. O quanto as grandes potências europeias lucraram com a exploração das colônias, agora, de uma certa forma, cobra seu preço. Ou seja, todos esses países na periferia do mundo, explorados e submetidos a esse regime colonial, não foram capazes de se autodeterminar e se desenvolver o suficiente, inclusive usufruindo da própria riqueza. Então, esse status de instabilidade política, econômica e militar, ele não é casual, assim como não é casual que agora muitas pessoas busquem a Europa, busquem na Europa uma condição de bem-estar, que é uma espécie de nota promissória, assinada historicamente pelo pensamento colonial. A relação entre os grupos sociais, entre esses pouco mais de 100 anos, revelava a possibilidade de que o século XX mitigasse a pobreza e até erradicasse a pobreza, ou seja, levando a uma condição de menor desigualdade. E como já disse, isso não apenas não aconteceu, como hoje nós temos a maior desproporção entre as ilhas de riqueza material na humanidade e os oceanos de desigualdade mundo afora, inclusive no Brasil, de tal forma que nós somos capazes de mapear os melhores cenários urbanos, cercados por bolsões de pobreza. Nós somos capazes de mapear áreas em que as pessoas vivem uma vida precária, enquanto outros vivem no fausto tecnológico. E, enfim, um quadro tão assimétrico que é quase inacreditável que nós tenhamos alcançado um patamar tão elevado do ponto de vista científico-tecnológico e tão imoral do ponto de vista social. Na economia, também há uma desproporção entre o que eram as taxas de crescimento da economia há um século atrás e do que são hoje. E não teremos tempo de discutir aqui, mas vamos ter oportunidade de discutir mais adiante quando conversarmos sobre mercado, sobre produção, mercado e consumo, no qual o crescimento econômico ele enfrenta, dentro da própria lógica do moderno sistema capitalista, momentos de estagnação, momentos de crise, de acumulação do capital. Então, esses momentos, eles são momentos que, em geral, são acompanhados de um grande ruído do ponto de vista tanto econômico quanto social. E vamos ver isso mais para frente. De forma dramática, isso se repercute na vida das pessoas, né? A estagnação de crescimento leva a condições no qual o potencial de empregabilidade diminui por conta da diminuída atividade industrial. As pessoas com esse menor potencial de empregabilidade acabam vendo as famílias perderem renda e isso empurra as pessoas para a pobreza. Então, uma situação dramática por si só. E isso tudo também numa perspectiva de que a própria possibilidade do crescimento está condicionada a condições de consumo. Então, é algo também que nós precisamos nos libertar, que é como fazer com que as comunidades prosperem economicamente sem que isso implique maior consumo.
ou no nível de consumo que não implique em grande comprometimento ambiental. E em relação ao progresso, nós vamos ter a oportunidade de conversar bem detalhadamente sobre o que é progresso, que tipo de progresso nós queremos, porque durante um longo período histórico, e nós podemos situar isso aí praticamente aí nos últimos 2.000 anos da humanidade, o progresso se desenha sempre como algo promotor de riqueza numa perspectiva desenvolvimentista. E quando a gente fala nesse desenvolvimentismo, ele não é isento de efeitos colaterais, de danos colaterais. E o principal dano colateral é a rigidez, a saudabilidade dos diferentes ambientes planetários. Ou, se vocês preferirem um termo mais moderno, das fronteiras planetárias. Então, o que é a condição da pesca nos oceanos, o que é a expansão da agricultura em biomas intactos, o que é o aumento da temperatura decorrente das condições climáticas. Enfim, então hoje a visão de progresso ela não prescinde de uma visão de integridade ambiental. Uma condição que se torna muito difícil de compatibilizar. O nível do dano ambiental provocado pelas ações antrópicas. Então, nós ainda vamos discutir muito essa questão do progresso. E inclusive na perspectiva de algo que ainda é hegemônico no mundo, que é a utilização de combustíveis fósseis. Assim como de projetos que promovem danos que são catastróficos para comunidades, né? Como esses episódios ocorridos no Brasil, em Mariana e também em Brumadinho, né? A extensão dos danos ambientais causados por projetos com pouca ou nenhuma preocupação ambiental, bem como projetos agropecuários que se expandem em biomas que deveriam ser protegidos das ações antrópicas, como é o caso da Amazônia, como é o caso do Pantanal. E no mundo, de uma área geral, nós podemos dizer que há 100 anos atrás se imaginava que os mercados poderiam ser interdependentes, que poderiam ser complementares em relação à oferta de produtos que não apenas se alinhariam a uma nova forma de negociar mercadorias, como seria uma espécie de jogo de ganha-ganha. A circulação de bens e serviços seria uma circulação satisfatória entre diferentes regiões do planeta, promovendo um desenvolvimento harmônico. O que se viu foi um processo de globalização basicamente de natureza econômica, que não levou em consideração as assimetrias graves entre as partes mais desenvolvidas do planeta e as menos desenvolvidas, sobretudo do ponto de vista tecnológico. O resultado foi que se criaram áreas muitíssimo bem desenvolvidas, se dando ao luxo, inclusive, de ser uma espécie de centro criativo e administrativo do mundo, enquanto as áreas periféricas se tornaram a mera oferta de mão de obra a baixo custo e na própria circulação de riquezas, os países mais pobres ficaram apartados disso, pagando altos preços do ponto de vista social, enquanto as nações desenvolvidas enriqueceram cada vez mais. Até mesmo a própria lógica produtiva mudou, a própria feição das empresas mudou. E algo que foi turbinado pela evolução dos computadores, de toda a tecnologia digital, foi a mudança entre um sistema de produtivo material para um mundo imaterial. Ou seja, muitos serviços que antes tinham seu modo de produção clássico, né, por meio de uma estrutura produtiva de bens materiais,
acabaram sofrendo a competição de bens imateriais. Então hoje nós vemos o surgimento de um conjunto muito grande de empresas, duas das empresas mais valiosas do mundo, a Microsoft e a Apple, são caracterizadas pela venda, inclusive, de produtos que são imateriais, né? Planilhas de cálculo, sistemas operacionais, aplicativos para dispositivos móveis. Então, um retrato bastante interessante. Então, esse modelo de globalização, ele foi um modelo de globalização muitíssimo alinhado a interesses hegemônicos, mais do que de países, mas de grandes corporações, e que, embora tenha proporcionado a circulação de bens, mercadorias e serviços em todo o mundo, mas o fez com um grande custo para as regiões mais periféricas, que acabaram, de uma certa maneira, se tornando desnecessárias em torno de um projeto de crescimento econômico com repercussão social, que infelizmente está longe de ser o que a gente gostaria que fosse. E é bastante interessante esse período, que também é caracterizado por um questionamento dos próprios representantes desses ambientes corporativos em relação ao modelo de globalização. Porque como os interesses econômicos passaram a ser mais importantes do que os interesses dos Estados-nação, os interesses corporativos não levam em consideração a bandeira de onde vêm os empregados ou os recursos. Dizendo de uma outra maneira, o capital econômico, ele não se importa com as fronteiras. Os grandes acionistas das grandes corporações não se interessam com o bem-estar desta ou daquela comunidade. O que interessam são as cifras. O que interessa é o desempenho econômico. Se isso for à custa de uma comunidade, então é muito curioso que nos segmentos mais pobres da população se questiona esse modelo de globalização. Assim como aqueles que têm os discursos populistas e que proclamam um discurso nacionalista, aparece-se essa mesma visão, né? America First, como diz o ex-presidente Donald Trump. Na visão dele, os americanos têm que, logicamente, ser atendidos aos seus próprios interesses, porque nem sempre os interesses dos americanos se alinham ao que são os acionistas das grandes corporações do mundo. Então, um retrato esquizofrênico desse modelo de globalização altamente assimétrico do ponto de vista econômico. E que, claro, tem tudo a ver com essas levas de pessoas no mundo inteiro que se deslocam na condição de refugiados da pobreza. Então, há diversos tipos de refugiados. Há os refugiados da guerra, há os refugiados meteorológicos, né, aqueles que sofreram em lugares com incêndios e enchentes. Mas o mais dramático é o refugiado econômico. É aquele que é um refugiado por conta da pobreza. Ele migra porque onde ele está simplesmente não há nada para ele. Não há quem o acolha de um ponto de vista social e econômico. Um retrato que o mundo, há 100 anos atrás, acreditava que em menos de um século estaria resolvido. Pois em mais de um século não apenas não foi resolvido, como hoje nós assistimos o maior movimento de pessoas em todo o mundo, principalmente buscando refúgio contra a pobreza. Eu gostaria de indicar para vocês, para sedimentar o que a gente discutiu nessa aula, duas obras. A primeira é do Roger Osborne, cujo título é Civilização. O Roger Osborne é um jornalista britânico que faz um amplo painel cobrindo exatamente esse período que nós conversamos desde o início da aula. O final do século XIX, o início do século XX, até o início do século XXI. E que nos faz pensar sobre
qual era o desenho mental que fazíamos da civilização e se esse percurso civilizatório, em pouco mais de um século, continua nos dando a ideia de que realmente caminhamos rumo a uma civilização que restitui os ideais de bem-estar para todos que nós tínhamos lá atrás. Vale a pena. A outra obra é do historiador britânico Eric Hobsbawm. Ele é um historiador com vastíssimo conhecimento em diversas áreas e ele descreve nessa obra, A Era dos Extremos, o que foi exatamente o século XX, marcado por todos esses processos que nós conversamos até aqui. O que foram os ecos das grandes guerras, o que foi a retomada da reconstrução da civilização diante da fratura das duas guerras, o que isso significou do ponto de vista social, quais valores culturais permearam esse tempo. Então, uma leitura muitíssimo crítica por um dos historiadores mais respeitados de todos os tempos. Então, fica essas duas indicações de leitura. Nós retomamos na próxima aula, dando uma discutida sobre o que é exatamente tecnologia, mas dessa vez a tecnologia atrelada ao social. O que é tecnologia social? Até lá!